Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma semana nova, mais um dia novo, uma segunda-feira cheia da bênção do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês nessa manhã. Eu louvo a Deus por esse final de semana e por tudo que Ele tem feito no nosso meio, o seu cuidado, o seu agir. Nós temos muito que agradecer. Eu espero que cada um de vocês tenha amanhecido o dia na paz do Senhor Jesus e que a mão poderosa do Senhor possa estar com vocês durante todo esse dia, durante toda essa semana nova. A paz do Senhor, irmã Denise, seja bem-vinda, meu amor, nessa manhã. Paz do Senhor, missionária Irlanda Fonseca, seja bem-vinda nessa manhã. Paz do Senhor, cada um de vocês que estão entrando nessa manhã. É mais um momento da meditação da palavra do Senhor. Como o salmista Davi mesmo dizia, né? No Salmo 5, verso 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Marta Silva, seja bem-vinda. Pela manhã me apressarei a ti e vigiarei. Então, que nessa manhã nós possamos nos apressar ao Senhor e vigiarmos em oração, em súplica, em palavras, em atitudes, que tudo em nossa vida durante todo esse dia venha louvar a Deus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Mais uma manhã, mais um momento. Hoje é o nosso 8º dia, né, do propósito de 21 dias, eu já ia dizendo 40, ó, gente, glória a Deus, nosso propósito. Seja bem-vinda, irmã Maria Antônia, glória a Deus, a irmã Marta, né, glória a Jesus, a cada uma de vocês, a irmã Rosângela Rose, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas nessa manhã. Eu estava meditando nessa manhã sobre muitas coisas têm passado na minha cabeça e eu tenho visto assim o agir de Deus em todos os sentidos, né? Eu sei que são momentos difíceis, mas o Senhor em tudo tem nos ajudado, tem nos, né, mantido em pé e tem feito a gente ser perseverante, porque a cada manhã há uma nova esperança, há um motivo de glorificar a Deus. A cada manhã, né, se renova as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos diferente e sermos diferente. E eu tenho certeza, hoje, segunda-feira, estamos iniciando uma semana nova. E vamos entrar essa semana com atitude, né? Vamos entrar essa semana, sermos perseverantes. Né, sabendo que o Senhor está fazendo, o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. Glória a Deus. Hoje nós vamos, né, falar um pouco sobre o capítulo 5 de Daniel. E durante esse período de meditação, de oração, né, e de aprendizado da palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai estar trabalhando ao nosso favor. Irmãos, nós temos crescido com tudo isso. Hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional e estava me lembrando. Eu sei que o meu devocional de hoje não foi e não tem nada a ver com a palavra ao qual nós iremos, né, meditar no livro de Daniel. Mas fala sobre caráter. Fala justamente sobre o caráter. Será que nós temos o caráter de Cristo? Como é o nosso caráter? Eu estava meditando justamente sobre isso. E eu vendo o exemplo de uma pessoa, assim, não um exemplo bom, um exemplo muito ruim, por sinal. De uma pessoa que viveu como se fosse de Deus sem ser de Deus. Uma pessoa que dupla vida, né? Dupla personalidade, um caráter totalmente strong, quer dizer duro, né? Um caráter muito forte. E o que Deus ele faz para mudar a vida de uma pessoa e moldar. Oi, hi. Olha quem chegou aqui. Eu sempre me assusta quando ele vem e fica aqui do meu lado. Glória a Deus. Então eu sei
que Deus, durante esse período, Ele está trabalhando em nossa vida, né? Nos moldando. Vamos orar? Vamos apresentar esse momento a Deus. Pai, muito obrigado, Paizinho Santo, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por cada vida aqui presente nessa manhã. Cada um daqueles que estão participando junto comigo desses 21 dias de propósito, Senhor, ao qual estamos lendo o livro de Daniel e aprendendo, Senhor, com a vida e o exemplo de Daniel, ao qual ele deixou para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, toma o teu primeiro lugar, o teu lugar de honra no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, em tudo que iremos fazer nesta segunda-feira. Meu Pai, toma o controle de tudo, meu Pai. Toma o controle, Senhor, na nossa mente também, para que nenhuma distração, nenhum pensamento contrário venha, Senhor, tirarmos, Senhor, do teu foco, de aprendermos a tua palavra. Meu Deus, abre o nosso intelecto, abre a nossa compreensão para entender, Senhor. E nos dá, Senhor, visão de águia, visão espiritual. Abre também, Senhor, a nossa audição, para que, Senhor, a gente possa escutar a Tua palavra, aprendermos e colocarmos em prática. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse momento tão precioso. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos nessa manhã. Glória a Jesus. Nós vamos começar com o livro, né, o capítulo 5 de Daniel, onde fala sobre o banquete do rei Belsazar na mão misteriosa. Irmãos, a Bíblia nos ensina que nós não devemos tocar naquilo que é impuro. E também nos ensina a não brincarmos com as coisas do Senhor. Uma vez quando consagramos a nossa vida a Deus e entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida é dele. E a Bíblia também nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Pode esse templo andar de qualquer forma? Pode esse templo, né, fazer qualquer coisa? Porque o Senhor, ele não habita no meio de coisas impuras. O Senhor, ele não habita onde existe contendas. O Senhor não habita onde existe intrigas. O Senhor não habita onde existe calúnias. O Senhor não habita onde existe a maldade no coração do homem. O Senhor não habita. Mas sim, o Senhor habita em uma habitação, mesmo que seja humilde. Não importa o que você tem, mas quem você é diante de Deus. Não importa se você é rico, se você é pobre, mas se você tem um coração aquebrantado diante de Deus, um coração com temor, um coração humilde diante de Deus, um coração segundo o coração do Pai, como o rei Davi tinha um coração segundo o coração do Pai. Não adianta tanta riqueza, poder, títulos. Você pode ter 1000 formaturas, não sei quantos doutorados. Isso não quer dizer nada diante de Deus se a sua vida não é uma vida íntegra diante de Deus. E se nós não estamos deixando o Senhor reinar em nós. Muitos usam o nome do Senhor, usa o templo do Senhor para benefícios próprios, brincando com a palavra de Deus e brincando com Deus. Nada está em oculto que o Senhor não veja. Nós sabemos muito bem que tudo está diante dos olhos do nosso Pai. Tudo. Salmo 139 de Davi, ele diz assim, ele fala sobre a onipresença, onipotência de Deus. Ele diz assim:
Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o seu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. O Senhor nos conhece, amados. O Senhor conhece a intenção do coração do homem. O Senhor sabe e sonda os nossos pensamentos. O Senhor sabe, na sua intimidade, como vocês e cada um, como eu sou, como vocês são. E ele diz, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O homem não consegue fugir de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Você sabe por quê, irmãos? Se eu tivesse me perdido, porque 3 anos da minha vida eu passei afastada dos caminhos do Senhor. E se o Senhor não tivesse me cercado, eu não sei onde eu estaria. Se o Senhor não tivesse me alcançado, eu não sei onde estaria. E talvez vocês também. Deus, quando Ele tem um plano na vida do homem, Ele faz de tudo. Não adianta o homem querer fugir de Deus. Eu sei que a palavra de hoje é no livro e é no capítulo 5 de Daniel. Mas o Senhor está me direcionando a estar falando sobre isso nesse momento, porque eu creio que tem pessoas aqui que precisam ouvir esta palavra. Nem é que seja uma vida. Eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu lar. E o Senhor está com os ouvidos abertos para te ouvir. E a mão dele não está encolhida. A mão do Senhor está assim, ó, para te tirar de onde você se encontra nesse momento. E Ele quer ouvir a tua voz. Eu não sei o teu nome. Eu não sei qual é a cor da sua pele. Eu não sei como é o seu cabelo. Eu não sei qual é o seu status social. Mas de uma coisa eu sei. Você é serva. Eu sei que o Senhor te ama. E eu sei que o Senhor quer mudar a sua história. Eu sei que o Senhor quer fazer algo novo na tua vida nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tem algo. E os projetos e os sonhos do Senhor, ele só é frustrado em nossas vidas se nós não queremos e nós não colocamos as nossas vidas na posição que Ele quer. Porque não adianta, irmãos, fugir da presença de Deus. Não adianta fugir da presença do Pai. Não adianta. Voltando aqui para Daniel. Glória a Deus. Capítulo 5, o banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete. Nós sabemos que Belsazar é filho de Nabucodonosor. Ele deu um grande, agora ele está reinando. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que o rei
que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo onde estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Com o rei, com Deus não se brinca. Lembre-se, nós somos templos do Espírito Santo. A nossa vida é do Senhor Jesus, porque uma vez quando nós nos entregamos ao Pai, reconhecemos e recebemos Ele como Senhor e o único e suficiente Salvador da nossa vida, e convidamos Ele para estar em nós e nós nele, nós como filhos, nós como servos, temos que ser obedientes. E aqui nós vemos que Belsazar pede os utensílios da casa do Senhor, ao qual foi para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu, Jerusalém, invadiu Israel, roubou todas as coisas, destruiu o templo, pegou todas as coisas do templo, e junto com isso também foi cativeiro os filhos de Israel. E foram todos levados como os escravos para a Babilônia. E ali ele pede para que trouxessem os utensílios da casa do Senhor. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E ali beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem escrevendo defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. E então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus ombros se relaxaram e os seus joelhos bateram um com o outro. Começou a tremer. Posso imaginar. E ordenou o rei com força e que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse ao sábio de Babilônia: qualquer que lê essa escritura me declarará a sua interpretação, será vestida de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras e nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: o rei vive eternamente. Não turbem os teus pensamentos e nem se mude o seu semblante. Há um do teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de seu pai se encheu nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses do teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, o teu pai, o rei, e constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar.
Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dirá a interpretação. Eu estava estudando sobre isso, e essa rainha aqui, em outra Bíblia, em outros comentários, ela não é a esposa do rei Belsazar. Ela é a mãe, ela é a rainha mãe dele. Porque se nós começarmos a ler aqui antes, fala que estavam junto com eles, né, bebendo o vinho. Estavam com eles o quê? Aí, ó, ele diz assim: havendo tal, bebesse o rei, os grandes, as mulheres e as concubinas. Então quer dizer que as suas esposas também estavam presentes e eram jovens. E para poder saber que realmente, né, e saber todas as coisas, então eu estava estudando sobre isso. Essa rainha aqui é a mãe dele, é a rainha mãe que chegou e falou sobre o seu pai e falou sobre Daniel, ao qual, né, Deus dava a revelação a Daniel sobre tudo isso. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzida à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber o que é interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Então, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e faz-me saber a tua interpretação. Serás vestido de púrpura e terás cadeias de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Gente, olha que coisa linda de Daniel e a posição de Daniel. Ele diz assim, né? Eu, porém, tenho... Aí ele diz: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fique contigo, e dá os teus presentes de ouro a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel mais outra vez mostrou o caráter dele. Mostrou verdadeiramente que ele não queria nenhuma das riquezas e o pagamento do rei ao qual estava lhe oferecendo, vestes de púrpura e uma cadeia de ouro, uma corrente grossa de ouro no seu pescoço, e ainda estava também oferecendo, né, a posição número 3 de todo o seu reinado. E Daniel disse: olha, eu não quero todas as tuas dádivas, eu não quero nenhuma das tuas dádivas. Você não precisa me dar nada, eu farei. E ali o rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, ó rei, ele dizendo: Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos e nações e línguas temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quanto o seu coração se exalçou o seu espírito, se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ele estava falando justamente aquilo que nós lemos no capítulo de ontem, no capítulo 4, quando Nabucodonosor, ele endureceu o coração, começou a botar Deus de lado. Deus fez o que com ele? Abateu
bateu, literalmente. E Daniel estava ali justamente alertando a Belsazar sobre isso, usando o exemplo do seu próprio pai, porque Deus foi que deu toda a glória para Nabucodonosor. Ele tinha todo o domínio sobre a maioria das nações. E ali, quando ele o seu coração começou a se exaltar, quando ele começou e fez aquela estátua enorme e outras coisas, querendo pegar a glória para ele, a majestade para ele, e quando ele começou a crescer, se encher, Deus pega o abate. E Daniel está falando aqui justamente sobre isso. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Aí foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito o quê? Semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses, porque agora ele estava comendo capim, estava vivendo como um bicho, por conta da sua soberba, o endurecimento do seu coração, e a altivez, e a falta de temor a Deus. Agora ele passa a morar com os jumentos. Fizeram comer erva como os bois, e pelos orvalhos do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. E tu, filho Belsazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso, porque ele sabia, Belsazar sabia o que ocorreu com seu pai. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em que cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificasse. Meu Deus, é forte. Jesus amado, meu Deus. Aleluia. Então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu na escritura. Essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreve. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mené. Contou Deus o teu reino e acabou. Meu Deus. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Meu Deus. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamando-se a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E Dário o Medo ocupou o rei da idade de 72 anos. Mais uma vez nós vemos aqui um exemplo para as nossas vidas. Ninguém brinca com Deus. Muitos têm brincado com Deus. São levantados dentro do templo do Senhor como levitas da casa do Senhor, como pastores, como os obreiros. Começam até bem,
com boas intenções. Mas quando a soberba entra no coração do homem, quando há altivez, e quando o homem começa a pegar e mexer com a glória de Deus, entra o espírito de prostituição, de ganância. Começa a entrar tudo que é espírito maligno na vida desses. E depois vem como escândalo e vergonha para o evangelho. Saiba de uma coisa, a vergonha é sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que têm praticado a maldade e têm brincado com as coisas do Senhor, com os utensílios da casa do Pai. As pessoas acham que igreja, ministério, é só chegar, abrir uma porta, começar um ponto de oração, de adoração, e ali tá pronto. Aí começa a entrar dízimos, começa a entrar oferta. Talvez até acontece milagres, porque acontece, irmãos. Porque vai de acordo com a fé de cada um que está ali. Muitos não conhecem a palavra, estão sedentos, estão com fome, estão com sede, estão carentes de Deus. Eles vão em busca do Pai e encontram pessoas ali ao qual tem brincado com o evangelho. Tem usado as coisas do Senhor e nem ninguém brinca com os utensílios da casa do Pai. Deus pesa a mão, como Deus fez aqui com a vida de Belsazar, porque ele sabia e já tinha visto o exemplo do seu pai, do rei Nabucodonosor, que ele cresceu, ele começou bem, com temor ao Senhor, com o coração aquebrantado diante de Deus, reconhecendo que o Deus de Daniel era o único Deus que era para ser adorado, e depois ele começou fazendo tudo errado. E Deus pegou e abateu Nabucodonosor ao ponto, ainda pela misericórdia, ainda deu mais uma vez uma chance a Nabucodonosor, porque ele se arrependeu e ele reconheceu que Deus era o único Deus digno de ser adorado e exaltado, e que a autoridade e o poder estava sobre a mão do Deus de Daniel. Nós vemos aqui no princípio do livro de Daniel, que eu amo essa passagem, bem no princípio, quando ele diz: não há ninguém sobre a terra que possa... não é esse. Aqui, peraí. Sentou-se o seu coração. Daniel ora a Deus e disse tal. Eu quero só pegar aqui essa passagem para poder... Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Com Deus não se brinca. Aqui, ó. No versículo 20 do capítulo 2, Daniel, ele diz assim: depois que foi-se revelado e dado a Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor, depois da sua oração, Daniel, ele falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência ao inteligente. Ele revela o profundo e o escondido, e o conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Daniel glorificando a Deus por tudo isso. Lá na frente nós vamos ver no capítulo 5, no capítulo 4, agora o rei, ele glorifica a Deus quando ele volta na sua sã consciência. Ele começa a glorificar a Deus.
Meu Deus. Portanto, no versículo 27 do capítulo 4, ele diz assim: portanto, o rei aceita o seu conselho e desfaz dos seus pecados pela justiça e pelas as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com eles. Mas ainda que eu quero ver. Isso aí é quando Daniel dá o conselho para o rei Nabucodonosor. Mas, aqui ó. No 36, ele disse, no mesmo tempo, se tornou a vir o meu entendimento. O rei falando, né, escrever. E para a dignidade do meu reino, tornou-se a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus coisas. Ele fala, peraí, nos fins daqueles dias, Nabucodonosor levantou os seus olhos. É no 34, quando ele diz assim, quando ele começa a reconhecer o seu pecado. Ele disse, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para dignidade do meu reino tornou-se a vir a minha majestade, o meu resplendor. E me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui estabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e o poder, e pode humilhar ao que anda na soberba. Ele começa a reconhecer tudo isso. E o seu filho sabia disso. No entanto, mais uma vez, né? Ele, como seu pai, cometeu um grande erro. Agora ele toca nos utensílios sagrados e consagrados à casa do Senhor. Ninguém pode fazer isso e brincar com as coisas de Deus. E naquele momento, aqui já no final, nós vemos que ele foi morto naquela mesma noite, porque tocou onde não devia. Irmãos, eu sei que muitos têm um chamado, talvez possa ter até uma posição diante de Deus. Eu não sei qual é a sua posição na casa do Senhor, mas não importa se você tem título ou se você é servo. Não importa se você está varrendo a igreja, a casa do Pai, ou se você é o pastor da igreja, ou se você é um diácono, ou se você é um irmão que está ali. O importante é que cada um de nós, independente de posições, de títulos, o importante é que cada um de nós possamos servir a Deus de coração limpo, puro. Que as nossas vestimentas sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Que a nossa vida seja uma vida transparente, verdadeira diante de Deus. E que possamos usar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, de forma saudável, de forma pura, limpa diante de Deus. Deus, ele tem um plano nas nossas vidas. O Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Nós precisamos estar na presença e ter a presença do Senhor em nós. Porque quando andamos na presença e temos a presença, o que é imundo não está em nós.
o que é impuro não estar do nosso lado. Nós vemos lá no Salmo 1 do rei Davi, ele diz, eu gosto muito, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos encarnecedores. Será que nós temos sentado nas rodas dos encarnecedores? Será como é que tem sido o nosso posicionamento diante de Deus? E diante das coisas do Senhor, da casa do Senhor? Tem pessoas que têm brincado. É incrível que tem pessoas que querem terem ministério, têm títulos, querem posição, mas não tem compromisso nenhum com as coisas do Senhor. Não tem zelo com a casa do Pai. Não tem reverência com aquilo que pertence a Deus, porque nós não somos donos de nada, irmãos. Nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui, fazendo a obra, trabalhando para o Pai. O dono é Ele. Nós só somos administradores, cuidadores, e temos que ser cuidadores zelosos e fazer tudo com zelo, com amor. Temos que fazer as coisas dando o nosso melhor para Deus, em todos os sentidos. Não vamos brincar com as coisas do Senhor e nem tocar naquilo que não nos pertence, que pertence a Deus. Tem pessoas que não são fiel dizimistas. Eu vou tocar nesse ponto aí também. Você sabe por quê? Porque é o utensílio da casa do Pai também. Tem pessoas que não existe temor nenhum no coração, sabendo da importância de tirar os seus 10%. Estou usando isso aqui como exemplo. Eu não estou pedindo dinheiro aqui não, viu? E eu não tenho um número de Pix aqui, nunca vou ter, em nome de Jesus. Porque eu acho isso um absurdo. Pessoas pegar, botar número de Pix, número de conta corrente, já pedindo dinheiro. Como a palavra fosse vendida. A palavra é de graça. O milagre é de graça. De graça recebemos, de graça nós damos. Eu estou comentando aqui que é uma coisa pessoal entre de cada um de nós. Aí às vezes as pessoas não sabem porque não prospera. Às vezes as pessoas não entendem porque tá tudo dando errado na sua vida. Porque tá tocando naquilo que é de Deus. Eu não sei em que você tem feito, tem errado, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele conhece. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter zelo com as coisas do Pai. E principalmente com a casa do Senhor. Isso aqui, ó, o templo do Senhor. Nós temos que fazer por onde, irmãos? Quando Deus Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa de todo jeito. Eu vou lhe dizer, eu já passei tanta prova na minha vida. De ter o pão e não ter a manteiga, ter o café e não ter o açúcar. Mas glorificando a Deus de cabeça erguida, sem precisar me rebaixar ou me humilhar, pedir nada a ninguém. Mas entregar a Deus e glorificar e o Senhor me abençoar. E vim de onde eu nem esperar, de pessoas bater na minha porta, deixar uma feira completa. De pessoas bater na minha porta chorando com a bandeja. No dia que eu e o pastor, nós éramos recém-casados. Nós não tínhamos nem mesa para sentar. Era com pano, eu botava uma toalha no chão. Ali eu fazia. O pastor só ia receber dinheiro no outro dia, já tinha acabado tudo. Tinha pão, mas não tinha manteiga, tinha café, mas não tinha açúcar. Era o nosso café da manhã, era nosso almoço e nossa janta. Aquilo ali.
E eu e o pastor, a gente sentar no chão e agradecer de mão dadas, orando, agradecendo por aquele pão e por aquele café, glorificando o nome do Senhor quando uma pessoa bateu na porta da minha casa. Eu já contei esse testemunho aqui. E meu esposo, como americano, ele não entende esse negócio da pessoa ir na casa do outro sem avisar, sem telefonar, porque ele não quer nem o pai, nem a irmã, nem o sobrinho batendo aqui na nossa porta se não ligar antes. Tem que marcar. Cada um tem a sua educação. Pessoa bater a porta da nossa casa. E quando eu abri, eu nunca vou me esquecer disso. Era uma irmã abençoada, ela era minha vizinha. Que hoje ela é pastora de Jane Silva. Com a bandeja, chorando, com a bandeja na mão, com comida para mim, para o pastor. Ela disse: amada, a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. Ela disse: olha, Deus falou comigo, tudo que você, sua filha e seu esposo comer, leve para os meus servos. Irmãos, trouxe o suco, trouxe ainda meio quilo de açúcar, porque eu não tinha mais açúcar, já tinha acabado o açúcar. Deus é detalhista, Ele sabe o que nós precisamos. E trouxe um banquete, eu nunca vou me esquecer daquela comida. Aí eu disse: entra aqui, amada, olha o que nós estávamos comendo. E ela começou a chorar e caiu um pentecoste no meio da sala da minha casa, que a gente não tinha nada quando nós casamos. Isso há 19 anos atrás. E ali Deus foi louvado e glorificado. Irmãos, eu não peço nada a ninguém, eu peço o meu Deus. Eu busco do Pai. E Ele nunca me deixou sozinha. Sempre vem do Pai. Eu trabalho, meu esposo trabalha. Hoje eu não estou trabalhando, mas meu esposo trabalha, nós trabalhamos. E com muita dificuldade. E o Senhor tem cuidado. Quando menos espera, as bênçãos do Senhor chegam. Deus toca no coração de alguém para me abençoar, sem eu ter necessidade nenhuma. Mas olha, a pessoa não sabe o que eu estou passando, mas Deus, Ele fala, Ele manda, porque o Senhor sabe. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Nós não precisamos tocar naquilo que não é nosso também. Não podemos tocar principalmente no dízimo do Senhor. Aquilo que é de Deus, por isso que Deus prospera. Deus muda a história. Talvez você esteja indo sempre para a igreja, talvez você esteja, achando que está fazendo certo e não está. Aí quando as coisas se apertam, você fica sem entender, porque Deus pesa a mão. Tem aqueles que passam lutas, porque eu também passo. E como passo? Eu sou provada todos os dias. Não vá pensando que a pastora não é provada, porque eu sou. E todos os dias eu mato um gigante. Mas, com tudo isso, eu louvo a Deus, porque eu vejo o cuidado, o amor, o carinho dele. E nós não precisamos brincar com as coisas que é de Deus. Aquilo que é de graça, que de graça recebemos, de graça nós damos. Deus, Ele manda de onde você menos espera. E Ele cuida dos mínimos detalhes. E aqui nós vemos um exemplo do cuidado de Deus para com a vida de Daniel. Até o final de todo o livro de Daniel, nós vamos ver mais coisas. Daniel, ele estava numa terra estranha, foi como escravo. No entanto, ele não se dobrou a outros deuses. Daniel não deixou de ser fiel ao Deus de Israel. E o que eu acho mais lindo aqui nesse capítulo 5, é que o rei, quando Daniel é introduzido à presença do rei aqui, Belsazar, o rei já vai logo dizendo que se Daniel fizer a interpretação daquilo que foi escrito na sua parede, ele daria vestimentas de púrpura, uma corrente, uma cadeia de ouro, e daria o posicionamento, o terceiro lugar em reinado de autoridade. E no entanto Daniel, ele responde.
e diz na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel não quis a cadeia de ouro, as púrpuras ou a posição. Daniel disse: todavia eu irei ler para você interpretar. Quando nós não nos corrompemos, irmãos, e quando cuidamos desse templo, cuidamos da nossa vida, da nossa casa, o Senhor, Ele nos honra. Ele nos coloca em lugares onde a gente nem imagina que a gente estaria. Amados, vamos orar nesse momento. Vamos apresentar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez nessa manhã. Paizinho Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai. Senhor, abençoe cada um de nós, cada família aqui representada, cada vida, Senhor. Onde elas estiverem nesse momento, que esteja no seu trabalho, no seu lar, que esteja na sua cozinha, ou limpando a sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que aquilo que aprendemos no dia de hoje venha falar conosco. Venha mudar, Senhor, e limpar, Senhor, de dentro para fora. Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, amassa-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor. Quebra-nos, Senhor. Faça-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Eis-nos aqui diante da Tua presença, Paizinho Santo. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, porque são muitas. Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, porque quantas das vezes prometemos e não cumprimos. Quantas das vezes, Senhor, começamos algo e não finalizamos. Senhor, quantas das vezes, Senhor, falhamos como seres humanos, Pai, em várias áreas. Porque somos humanos e Tu sabes, Pai. Senhor, nesta manhã, venha, Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que a Tua presença seja constante. Senhor, limpa, purifica-nos, Senhor. Senhor, abençoa cada vida aqui presente. Aqueles que estão enfermos, traz saúde. Aqueles que estão sem paz, traz a Tua paz. Aqueles, Senhor, que estão desesperados, Senhor, procurando uma solução. Meu Pai, traz a ele a consciência que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo que eles não estejam vendo. E, Senhor, a Tua palavra mesmo diz, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, onde diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes que as vossas petições e súplicas sejam todas de ação de graça. E que cada um de nós possamos já agradecer a Deus, mesmo que os problemas estejam aí. Mas sim acreditando, Senhor, que a solução está chegando. Sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, está trabalhando ao nosso favor. Meu Deus, dá um restante de dia e uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que ainda irão assistir. Aqueles que estão aqui comigo, abençoa o seu trabalho, a sua entrada e a sua saída da sua casa e de onde eles forem, Senhor. Ó, Paizinho Santo, como eu Te adoro, como eu Te agradeço, Pai, pela Tua presença. Ó Espírito Santo, Senhor, abraça aqueles que têm chorado, que têm sido tocados pela Tua palavra, Senhor, e sabendo, Senhor, e reconhecendo nesse momento o quanto eles cadecem de Ti. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Porque Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu és o Deus que está aqui comigo, o Deus que está com meus irmãos onde eles estão nesse momento. E traz a Tua paz sobre cada um de nós. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. E
Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não somente no dia de hoje, mas eternamente. Que o Espírito Santo venha abençoação e paz aos nossos corações. Que Deus possa abençoar cada um no dia de hoje. Cada um. E que seja uma dia de bênção para a glória do Senhor Jesus. Eu sei que luta todos nós vamos ter, mas nós vamos vencer cada uma delas pelo nome, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? O Senhor é aquele que traz a paz, é aquele que nos levanta, que nos traz o vigor e que tem a solução e a resposta para todos os nossos problemas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Essa palavra aqui, ela é fiel, ela é verdadeira. Minha biblinha tá tão velhinha, né? Mas eu amo tanto ela. Isso aqui é um alimento diário para nossas vidas. É o que nos faz fortificar. Que vocês possam ter um dia assim maravilhoso. E que a presença do Senhor possa estar assim, abraçando vocês o tempo todo e protegendo, escudando no Senhor Jesus. Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus. Shalom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã nós temos mais. Amanhã vai ser o capítulo 6. O capítulo 6, né? Nós já vamos estar entrando no terceiro reinado. Primeiro nós vemos Nabucodonosor. Nós vemos agora, acabamos de ver o reinado de Belsazar, e agora amanhã vai ser o reinado de Ciro. E Deus tem muitas coisas, ainda vai acontecer muitas coisas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, e até amanhã no mesmo horário, para a honra e glória do Senhor Jesus. Shalom, a paz, um beijo, viu? E até amanhã em nome de Jesus.